Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente continua a nossa saga de implementação da API do Bitly, que tem que escalar de maneira parecida ao que foi contado pelo Bitly num post de 2014 lá no site High Availability. A gente está aqui nesse momento tentando implementar a parte de redirecionamento e o nosso requisito de escalabilidade é de atender até 2.000 requisições por segundo, não passando de 500 milissegundos em tempo de processamento aí da request, né? Então, o processamento que eu digo é ida e volta da request para o cliente, aí, né? O tempo completo de ação para devolver o redirecionamento para o cliente que pediu. E aí, até agora na nossa jornada, o que é que a gente tem feito? A ideia é tentar escalar mexendo o mínimo possível no código e com o mínimo de máquinas possível. Então, a gente tentou, até esse momento, né, utilizar a escalabilidade vertical para ver até onde ia. A nossa máquina atual que a gente pegou é uma máquina que tem 16 GB de memória na DigitalOcean, com 8 CPUs ali. Então, com essa máquina, mais ou menos com 4.000 e poucas requisições, a gente conseguiu pensando em 4.000 e poucos usuários ao mesmo tempo fazendo requisição, né? Ali pelas máquinas espalhadas pelo mundo, lá no LoadView, a gente chegou a conseguir responder as requisições num tempo de 2 segundos mais ou menos, e o número de requisições por segundo ficou ali mais ou menos, sei lá, 300 ou algo do gênero, ou seja, a gente não estava ainda próximo, né, de chegar nesse número de 2.000 em até 500 milissegundos. Só que aí, falei, beleza, não tá dando pra chegar aqui, né? O que eu posso fazer? No último vídeo, uma das pessoas comentou no vídeo, né? Putz, você pode mexer, como a CPU tá com uso baixo, você pode mexer no número de threads que atendem às requisições para ver se isso dá alguma diferença. E fazia todo sentido. Beleza? A primeira coisa que eu fui ver, né, era como eu configurava isso dentro do Undertow. E aí tem uma coisa que é interessante aqui, né? Só um segundo. Então, antes de mexer lá no pool de threads do Undertow, assim como hoje em dia já existe no Tomcat, há muito tempo também já existia no Jet, ele tem 2 pools de threads para atender as requisições, né? Então é importante mostrar isso aqui para vocês. Ele tem aqui, né, o que eles chamam de Worker IO Thread e Worker Task Core Threads. Então, nesse aqui, né, no Worker IO Threads, o Undertow, ele funciona no modo aí similar ao que a gente chama de loop de evento para atender as requisições que estão entrando no servidor, né? Então, imagina que você está como cliente abrindo uma conexão com o servidor e aí você quer estabelecer essa conexão para enviar depois, né, os dados da requisição em si para que eles possam ser processados lá no seu servidor web. Então, ele faz isso de modo completamente assíncrono dentro aqui, né? Utilizando I/O assíncrono dentro do servidor. E aí, ele fica num loop de evento, né? Literalmente um loop esperando novas requisições e tratando isso de maneira assíncrona para cada uma delas que entram. E ele abre uma thread para cada núcleo, né? Para cada processador que você tenha na máquina. Então é um modelo muito similar ao que servidores reativos do mundo Java, né, funciona, Micronaut, Quarkus, Spring Reactive, Connet e tudo mais. É um modelo similar ao que o Node.js funciona, né, loop de evento também e tal. E aí você tem um loop geralmente para cada processador que você tem disponível aí na máquina, se a linguagem que você estiver utilizando, né, conseguir tirar proveito dessa arquitetura multicore da máquina. Então esse é um pool de threads e em geral é melhor você não mexer nesse. Ele tem uma thread por processador, inclusive se você, né, eu rodei o JConsole aqui na aplicação para ver e fica lá, né, certinho o número 8. Já o outro pool, né, que é o Worker Task Core Threads, aí é o pool de thread que executa a tarefa que é blocante, que geralmente acontece quando você está fazendo uma aplicação web e você entra, né, no código ali que a servlet trata, e aí quando você fala de servlet ou filtro, enfim, a gente também vai descendo, né, para os frameworks MVC que existem dentro do mundo Java. Então você vai lá no Spring MVC, ele tem uma servlet implementada que pega essa requisição, trata, né, joga para o seu controller, espera a resposta de volta, não sei o que, patati patacolar. E aqui você pode colocar mais threads por processador
Aí, né? Então aqui, acho que para mostrar para você, né? Ele sugere aqui que você pode trabalhar com até 10 por core aí, né? Por CPU core, beleza? O default dele, quando você vai no código fonte, então deixa eu só navegar pro código fonte aqui rapidão. Você vem aqui, ó. Quando você vem aqui no código fonte, o default dele é... Cadê aqui? Deixa eu catar aqui, né? Eu sei que tem o número 8 em algum lugar. Aqui, ó. O default dele de worker threads é o quê? O número de I/O threads, que é literalmente o número dos processadores disponíveis. Beleza? E aí ele multiplica por 8. Então esse é o default dele, apesar que, né, na documentação ele sugere que você mande até 10. Então ele, quando você sobe uma aplicação, por exemplo, aqui lá na DigitalOcean, qual que seria o default? 64 threads aí disponíveis para executar o que você precisa executar, tá bom? E aí, uma das coisas que eu aprendi no LoadView foi que eu tenho que utilizar com parcimônia o tempo de teste, né? Fazendo o tempo de teste de carga, porque eu tenho, né, um número de minutos ali por mês que o meu plano me dá direito, e fazer testes longos de 40 minutos para eu conseguir, né, fazer a progressão bonitinha do número de usuários que vão sendo carregados, que começam a disparar, né, a entrar no loop infinito de disparar a requisição. No outro mês, eu criei muitos testes de 40, 50 minutos e acabou meus minutos. Então agora eu diminuí o número de minutos. Mas para diminuir o número de minutos, eu tenho que aumentar o número de usuários virtuais que eu vou disparando a cada minuto que passa para conseguir fazer os testes, beleza? E aí o primeiro teste que eu comecei a fazer foi... Eu mudei a configuração, então o meu ramp-up começa, se eu não me engano, com 500 usuários, e aí vai durante 7 minutos, adicionando a cada 500, mais 500, mais 500, mais 500, e quando chega em 4.000, fica por 2 minutos com 4.000 usuários virtuais disparando requisições ao mesmo tempo. Com a aplicação síncrona, do jeito que estava, né, com a execução dela lá dentro síncrona, sem mexer em nada, na máquina de 16 GB, com 8 núcleos lá da DigitalOcean, rapidamente a aplicação cagou, né? Então quando chegou aqui, sei lá, quando você pega aqui no meio, mas você pega aqui, né, 669 usuários virtuais ao mesmo tempo, o tempo de resposta já chegou a 5.1 segundos, o que já era. Aí eu já interrompi o teste, porque eu já sabia que não estava funcionando. Aí, pensando nisso, né, eu fui mexendo no pool de threads aqui do Worker Threads e nada estava resolvendo direito para mim. Aí eu falei, beleza, vou fazer a primeira alteração de código aqui, né? Então, para a primeira alteração de código que eu fiz, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu chegar aqui no código, só um segundinho. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. A primeira alteração de código que eu fiz, lembra que para cada redirecionamento que rola, eu tenho que gravar no banco de dados as informações do clique, né? Quais foram os headers que vieram naquele clique, para depois poder fazer qualquer tipo de processamento de geração de dashboard ou coisas do gênero, como a própria galera do Bitly falou que fazia. Aí eu criei esse método aqui, ó, que é lá na minha classe que executa códigos de maneira transacional, eu criei o async execute in transaction, né? Então ele executa um código transacional de maneira assíncrona, com suporte de execuções assíncronas aí do Spring. Então basicamente eu recebo um bloco de código e executo de maneira assíncrona. Foi a alteração que eu fiz, né? Uma alteração. Essa operação dentro do meu fluxo poderia ser executado de maneira assíncrona, né? O meu usuário não precisa que esses metadados, esperar que esses metadados sejam registrados. E quando eu analisei via New Relic, essa porção de código de inserção dos headers no banco de dados era a parte do código que levava mais tempo dentro da request, né? Então eu falei, vou tirar isso daqui, né? Eu vou colocar para ser executado de maneira assíncrona. Eu fiz uma configuração simples, né, de pool
Aqui, então, eu simplesmente deixei isso daqui configurável, né? Então, o default aqui, ó, simplesmente 2 threads no pool de execução assíncrona já foi suficiente para fazer o jogo. Por que eu comecei colocando pouca thread na execução assíncrona? E aqui depois eu poderia dizer, né, o tamanho máximo na fila de espera, que caso eu quisesse deixar mais requisições ou mais processamento de inserção nesses headers esperando. Nem precisei configurar isso, e eu nem sei qual que é, por exemplo, o default, né? Set queue size tem um default. Eu não sei qual é o default. O default é o maior número do inteiro aqui. Então, não pareceu um problema para mim neste momento. Beleza? Por que eu coloquei um número de threads baixinho? Por quê? Você ficar colocando um monte de thread, né? E quando você sobe o JConsole, isso é bem legal. Você ficar colocando um monte de thread, tem uma coisa que acontece que ele vai alternando a execução entre todas essas threads. Então ele faz muita chamada, né, de wait, e o JConsole me mostrava bastante a execução também, né, de blocos que pediam lock da execução daquele código ali, né? Então você tinha muita thread esperando porque alguém estava com lock. Então, se você colocar um monte de thread e não tiver, obviamente, o mesmo número de processadores, sempre vai ter alguém lockando e aí outra thread esperando o lock. E aí existe um espaço ali dentro para você tentar chegar em um número de threads que se adeque ao número de processadores que você tenha locks, mas que o lock não vire gargalo para você, né? Talvez existam maneiras, inclusive, mais refinadas de conseguir achar esse ponto doce e eu ainda não domino. Então eu fui muito no olhômetro, rodando com vários pools diferentes, entendendo ali, né, o que é que talvez, eventualmente, podia ser mais interessante. Então a minha conclusão foi, eu não vou colocar 200 threads, 300 threads ou algo do gênero, porque vai ficar fazendo switch o tempo inteiro e o switch leva tempo. Aí eu fiz essa alteração no código, né? Eu criei um método aqui de execução assíncrona de boa e passei meu bloco de código aqui para executar a parada de maneira assíncrona. E aí o que foi que eu fiz? Eu botei isso para rodar de maneira assíncrona e aí eu peguei uma outra máquina na DigitalOcean, instalei o K6 para rodar de lá, né? E já deu pra ver a diferença entre quando eu rodava, por mais, eu acho que quando eu crio 2 máquinas ali na DigitalOcean, tem alguma coisa de rede que eu não saco direito, mas acho que elas ficam dentro da mesma rede, porque o tempo de resposta das aquisições foi abaixo de milissegundo, né? Então, eu até deixei aqui anotado rapidinho pra você, ó, só um segundo. Acho que tá aqui, ó. Então aqui, ó, app síncrona pool default. Tá aqui, ó. Quando eu estava deixando a requisição fazendo de DigitalOcean para DigitalOcean, né? No modo síncrono, chegou aqui, ó, com o número de threads no pool padrão, chegou aqui, ó, a 6.038 requisições, 141 requisições por segundo, né? O tempo mínimo de resposta 2 milissegundos, a mediana 2.22 segundos, né? O tempo máximo 17 segundos, a média 5, né? E aí aqui, né, o 90 percentil, sei lá como é que chama, então o tempo máximo aqui o tempo máximo pensando em até 90% foi de 13.17, quando pensa o tempo máximo dentro de 95% das aquisições a gente chegou até 14.2. Beleza? Então aqui foi a mais lenta aí, né? Pensando nos 95%, no conjunto de 95% das aquisições que foram feitas ali, né? O percentil, geralmente você ordena os valores e aí você tem cada valorzinho, você é um percentilzinho ali, né? E você imagina que aqui se eu tivesse 100 requisições, o ponto 95, a requisição 95 era 95, sei lá como é que chama, percentil. E esse é o número que tá ali. Beleza? Então, aqui já deu isso, né? Então, quando eu peguei aqui e peguei executa no app assíncrono com pool default de DigitalOcean para DigitalOcean, já deu. Eu copiei errado
eu acho. Não, aqui. Assíncrono, não é esse. Assíncrono, esse daqui. Já deu uma puta de uma diferença absurda, né? Então, o tempo mínimo aqui foi abaixo de 1 milissegundo, né? Aqui acho que é nanosegundo, algo do gênero. Microsegundo, se eu não me engano. Microsegundo. Eu acho. A mediana é 1,37 milissegundos, né? O 95 percentil 270 milissegundos, já bem diferente do outro. Tempo médio 40 milissegundos, aqui o número. Cheguei a 930 requisições por segundo, que é um número até ok. Aí, aqui, né, ele sobe por default 64 threads. Então, a outra estratégia foi diminuir o número de threads ali, né? Então, tinha 8, eu botei 5, pensei em no máximo 40 threads ali, né, no pool de worker para ele dividir entre os processadores. Então, aqui você vê que o valor ficou até um pouquinho maior, mas acho que nada muito absurdo. E aí eu falei, beleza, então aqui já tem uma diferença realmente fazer assíncrono, como eventualmente era de se esperar, deu um resultado legal. Então deixa eu ver agora, rodando pela load view, né? Na load view as máquinas estão em outros lugares, né? Estão na Amazon, estão na Azure, em outras regiões do planeta e tem latência de rede, então o servidor vai ficar mais tempo, vai receber a requisição, vai ficar mais tempo escrevendo na saída e tudo mais, e aí tudo isso obviamente impacta no tempo de processamento total da parada, né? Então aqui eu já mostrei, né, o primeiro load view com a parada síncrona. Esse daqui, deixa eu só pegar aqui. Esse daqui foi eu tentando executar de maneira assíncrona, só que com uma thread só. Porque se você bota para rodar da DigitalOcean para DigitalOcean com uma thread só, nem faz diferença, né? Porque tá tudo na mesma rede, o tempo de escrita da resposta ali, né? Receber e escrever é muito rápido e nem fere muito o loop de evento. Mas, quando você abre a rede, obviamente que isso pega, né? Então, claramente cagou quando eu botei uma thread só aqui, né? Mas eu tô experimentando e eu queria experimentar mesmo sabendo que eventualmente não ia dar certo, né? Então dá pra ver, né, que já começou a dar bastante timeout e o tempo aqui, né, foi subindo bizarramente. Aí depois eu fui pro modo assíncrono. Beleza? Com o número total de threads que já era escalado ali por default, né? E também, óbvio, aqui eu poderia rodar mais vezes para investigar mais, mas também deu uma azedada no mingau, né? Começou a dar timeout também e tudo mais. Só que aí eu fiz um outro teste que foi executar no modo assíncrono, com aquele mesmo ramp-up que eu falei para vocês, só que com menos threads. O pool aqui era de 40, né? 40 threads. E aí olha só que legal. Nenhuma requisição, só uma passou de 200 milissegundos e eu consegui chegar aqui, ó, com 4.000 usuários virtuais ao mesmo tempo, disparando a requisição ali ao mesmo tempo, e o tempo de resposta chegou em 179 milissegundos. Beleza? Eu consegui fazer, né, receber 301 mil requisições, 301.282 em 9 minutos. Então, isso aqui, ó, dividido por 540 segundos, né, que é 60 segundos vezes 9, dá 557 requisições por segundo. O que me faz crer que eu eventualmente posso sim agora alcançar. Se eu conseguisse chegar aqui, né, no número de usuários virtuais necessário para disparar requisições simultâneas, para eu flodar aqui meu servidor, eu entendo que eu tenho agora aqui um caminho mais claro de alcançar o meu requisito de escalabilidade, o que eu considero muito, muito, muito legal. Beleza? Então, uma jornada massa até agora, né? Sem uma ferramenta como essa, sem um load view aqui da vida, ia ser muito difícil de eu encontrar esse ponto doce, mas olha que legal. Porque esse lance, né, de subir as máquinas em regiões diferentes e tudo mais é animal. Porque pra chegar próximo da realidade, né? Só que isso foi com uma máquina só. Uma máquina, se eu não me engano, que custa na DigitalOcean $60 por mês. Não precisei de várias máquinas.
Então, você vai observar, né? Receber dados de observabilidade de uma máquina só, vai monitorar uma máquina só, o que obviamente facilita o trabalho de todo mundo que tá envolvido aí. Beleza? Um último detalhe. Então, eu queria contar isso porque eu acho que eu cheguei lá com alteração de código simples. Ou pelo menos, por enquanto, eu acho que eu cheguei, né? Lá. Preciso agora colocar mais usuários, vamos ver, né? Eu trago no outro vídeo. Mas com alteração de código simples, escalando, fazendo um pouquinho de código assíncrono, escalando verticalmente, aproveitando que o valor é baixo no cloud hoje em dia. Beleza? Uma coisa muito legal também de compartilhar aqui foi que eu tinha comentado no último vídeo que meu Didin tinha acabado para continuar na Load View. Eu mandei um e-mail para eles, né, falando aqui da nossa série. Putz, que eu tô achando legal, né? Especialmente para mim aqui tem sido massa. O treino aqui, né, muito divertido no sentido de tá me gerando aprendizado interessante. Eu acho que tá sendo também uma playlist legal de compartilhar. E eu falei para eles, putz, não rola vocês me darem mais um mês? E aí eles me ligaram e me deram mais um mês aí, né, de licença profissional. A única coisa que eles pediram, né, foi que eu recomendasse, usasse o Load View, continuasse utilizando o Load View como minha ferramenta de teste de carga aqui nos vídeos, que eu já estava utilizando antes. Eu paguei, eu não pedi para eles antes, né? Eu já estava utilizando antes, então para mim foi bem de boa o pedido. E eu vou gravar um outro vídeo, também conectado com a playlist, utilizando um outro tipo de teste de carga que eles permitem, que é subindo navegadores, para você ver o navegador disparando a requisição, porque quando eu fizer isso, aí eu vou utilizar uma outra estratégia, um outro header do HTTP, né, em um outro status do HTTP para fazer o redirecionamento, de modo a aumentar ainda mais a escalabilidade. Beleza? Então, eu achei que era tudo bem falar do Load View, porque eu já estava falando antes deles me pedirem isso em troca. Então, para mim fez todo sentido, né? Estou utilizando sem pagar esse mês para continuar treinando aqui, trazendo conhecimento, trazendo conteúdo, né? Conhecimento, acho que é você que vai decidir, que tá vendo se é válido para você ou não, através do canal. Então acho que tudo fechou. Beleza? Então, acho que era isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Se você curtiu, deixa um comentário aqui. Se você não curtiu, ou se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, ou uma crítica construtiva, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso.